E eu o pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Tudo bom, gente? Meu nome é Jéssica e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre intimidade com o Espírito Santo. Primeiramente, eu gostaria de falar quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é nada mais e nada menos do que o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador, aquele que está com a gente nos momentos bons ou nos momentos ruins, aquele que sempre tá ali, sabe? Algumas pessoas chamam o Espírito Santo de consciência. A verdade é que o Espírito Santo é alguém que nós não merecemos, assim como nós não merecíamos Jesus, e que veio através da graça para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele também habita dentro de nós, então qualquer mover e qualquer manifestar de Deus nas nossas vidas que envolva diretamente a gente, vai haver interferência do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele foi enviado e deixado para nos consolar, estar conosco, não nos permitir nos sentir vazios, não nos permitir nos sentir tristes, não nos permitir nos sentir angustiados, não nos permitir nos sentir depressivos. O Espírito Santo, ele veio para acabar com tudo aquilo que entristece a nossa alma, tudo aquilo que mata cada dia mais o nosso espírito. Para quem não sabe, todos nós somos divididos em 3 partes: espírito, corpo e alma. A palavra de Deus diz que quando nós chegamos ao fim da vida, a alma volta para Deus, e não é isso não. O espírito volta para Deus, a alma segue-se o juízo e o corpo padece, fica lá. O meu espírito é responsável com haver uma conexão entre mim e o Pai, porque eu vim do Pai. E o fôlego de vida que também foi me dado através do Espírito. E quando o Espírito Santo fala com a gente, ele fala através do nosso espírito, porque o Espírito Santo é espírito. Então ele vai falar com a gente através do nosso espírito. Resumindo a situação, o Espírito Santo, ele é espiritual. Então, para nós nos achegarmos ao Espírito Santo, para nós começarmos a ter um relacionamento com o Espírito Santo, nós precisamos ser mais espirituais, nós precisamos agir mais espiritualmente. Não tô falando que a gente tem que virar o louco das conspirações, que tudo que acontece é uma folha caiu, meu Deus, isso é espiritual. O que eu tô falando é, se o Espírito Santo se comunica conosco através do nosso espírito, o que nós precisamos fazer para conseguir ouvir mais o Espírito Santo, para conseguir ter mais intimidade com o Espírito Santo, primeiro é buscar o Espírito Santo. E como se faz isso? Consumindo alimento espiritual. E como eu consumo alimento espiritual? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, fazendo aquilo que Deus se agrada que nós façamos. O Evangelho de Cristo se resume em: me ame, pois eu te amei. Então, quando nós construímos um relacionamento com Deus, esse relacionamento precisa ser um relacionamento amoroso, um relacionamento de amor. Por que não pesa nas minhas costas fazer um namoro à corte? Porque eu sei que isso está agradando a Deus. E se eu não agradar a Deus, eu vou me sentir mal com isso, porque eu o amo, eu quero o ver feliz, eu quero o ver bem. Então, se eu não vê-lo feliz com as minhas atitudes, eu vou ficar triste. Isso não é algo absurdo, por muito menos as pessoas se oferecem a outras pessoas da mesma forma que elas deviam se oferecer a Deus. Toma distraído. Então, aquilo que o Espírito Santo espera de nós é simplesmente isso, que nós venhamos a buscar e nos entregar cada vez mais. E sempre através do amor. Outra coisa também que é muito bom a gente fazer, conversar com o Espírito Santo. Às vezes a gente fala muito, Deus, eu preciso disso, Jesus, me ajuda naquilo, sendo que na verdade a gente esquece que o Espírito Santo tá ali, sabe? O Espírito Santo, ele tá ali para aquelas horas onde você tá se sentindo sobrecarregado, e Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Sendo que uma coisa que está escrita na Bíblia é que o Espírito Santo é semelhante a Jesus. O próprio Jesus fala na sua palavra que o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é melhor do que a presença dele. Gente, vocês têm noção que a presença do Espírito Santo é algo melhor, é algo mais preenchedor do que era a presença de Jesus na época. Vocês têm noção de que muitas pessoas queriam ter esse privilégio de viver com um Deus dentro de nós?
Porque o Espírito Santo ele faz parte da Trindade, sendo assim ele também é Deus. Então nós vivemos com Deus dentro de nós. Deus habita em nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em nós. Gente, eu já vi muita casinha melhor do que eu, mas ele escolheu habitar em mim. E ele escolheu habitar em você. Então, para você obter mais intimidade com o Espírito Santo, você precisa se mover mais no Espírito. Você precisa buscar mais a Deus. Você precisa alimentar cada vez mais o seu Espírito e cada vez menos a sua carne. E ouça a voz do Espírito Santo. Às vezes a voz do Espírito Santo é algo tão suave que a gente não percebe que ele está falando com a gente. Às vezes é algo tão sutil que a gente não sente que ele está falando. E nem sempre, quando a gente não sente, significa que Deus não está falando conosco. Às vezes Deus está falando, a gente não está sentindo, mas a gente sabe que é Ele. Então não caiam nessa de, eu não senti de Deus. Você não sentiu, mas você soube que Ele é de Deus. Porque o Espírito Santo te revelou que aquilo ali era de Deus, assim como o Espírito Santo te revela quando aquilo não é de Deus, porque o Espírito Santo produz discernimento ao seu espírito. O Espírito Santo produz frutos no seu espírito. Então tudo aquilo que você já conquistou na sua vida em relação a se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus e ser um bom discípulo de Cristo, foi graças ao Espírito Santo. Por favor, passe um pouquinho mais de tempo com ele. Dá valor mais a ele. Quando eu ouvi sobre isso, eu também fiquei muito pensativa em relação a quantas das vezes eu não dei atenção ao Espírito Santo de Deus. E ele é o nosso Consolador. Ele é aquele que está conosco nos dias maus, nos dias bons, em todos os momentos da nossa vida. É isso, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, foi. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal para receber mais vídeos como este, ativa as notificações e seja feliz aqui com a gente. Coloca aí nos comentários se você teve alguma observação a mais sobre esse tema, quais são as suas experiências com o Espírito Santo e qual dos três da Santíssima Trindade você se relaciona mais. Eu particularmente me relaciono mais com Deus Pai. E você, particularmente, se relaciona mais com qual? Deixa lá nos comentários pra gente conversar, dar uma conhecidinha assim. Bom, então é isso, gente. Não esquece de olhar lá na descrição o nosso patrocinador oficial, PDVTU. E é isso. Beijão.